aí, pessoal, aí ó, estamos aqui em Brasília. Aê! Bora lá tirar o pinto. Olha como tem gente lá na frente. Estou fazendo 7 quilômetros e lá atrás veio um povo junto conosco, a nossa bandeira ali, ó, carregando uma comprida. Nossa, o senhor do guarda-sol lá na frente. Nossa, tá lá longe. Anda rápido, né? Meu pé tá queimando, gente. Ai, vamos lá, chegamos hoje de manhã, era 10 horas aqui em Brasília. Fomos lá no QG e agora estamos indo para Esplanada, pessoal. Vamos abraçar o Congresso e o STF. Vamos dar a volta lá, tudo de mãozinha dada. É grande. Ó, vai ser grande. Tem que ser mais de 1 milhão. Ai, só que não vou ter bateria para filmar isso, gente. Mas... É curiosa essa alegria tão grande, né, dos manifestantes e de uma maneira articulada, a gente vai conversar sobre isso já já. O ataque não foi feito apenas ao Congresso, mas também ao Palácio do Planalto, onde é a sede do Poder Executivo, e também ao STF, especialmente ali no plenário do STF e também no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que sempre tem sido alvo, né, desses terroristas já de um certo tempo. Então, já queria começar a pergunta, começo com o Fred. Então, Fred, a gente conversou da última vez aqui, você esteve aqui com a gente no JP em Pauta no final do ano, na nossa retrospectiva, e naquela ocasião você já dizia e já comentava sobre a possibilidade da gente já ter que noticiar alguma coisa nesse sentido ainda na véspera da posse. Enfim, por uma semana, né, talvez aquela tua previsão não aconteceu. Mas eu queria que tu comentasses para a gente como é que tu avalias isso até chegar aqui, né? Até chegar o dia de ontem. Bom, Luciana, é muito simples, assim. Observando essas imagens, a gente vê perfeitamente que, primeiro, são pessoas que estão ali aparentemente de forma normal, ou seja, eles não estão acampados ao relento sem nenhuma estrutura. Eles estão aparentemente tomando banho, confortavelmente, enfim. Ou seja, eles estão hospedados. Se eles estão hospedados, alguém está financiando isso. Se eles estão se alimentando, alguém está financiando isso. E o sotaque da senhora agora, que fez você aparecer no vídeo, é do Sul, ou seja, não é de Brasília. Provavelmente alguém que veio do Sul para Brasília. Então, assim, ou seja, há caravanas indo para lá. Alguém está financiando isso. Quem financia esse tipo de ato, quem financia esse tipo de situação, e quem vai aos acampamentos em loco, percebe que ali tem uma estrutura muito bem montada, quem financia essas coisas não faz isso para figuração. Quem faz toda essa articulação, toda essa estrutura, não fez isso para fazer uma manifestação, estender bandeira e cartaz e ir para casa. Não, o interesse é uma outra coisa. Era muito lógico. Agora, imagino também que essas pessoas perceberam que, se fossem fazer alguma coisa no dia da posse, iriam enfrentar de cara os manifestantes. Se não enfrentaram a polícia, porque a polícia praticamente deu escolta, né? Fizeram basicamente escolta desses baderneiros. Se fosse durante a posse, eles iam enfrentar os apoiadores do presidente Lula. E aí a situação ia ser bem diferente. Então, assim, a gente errou por uma semana por uma questão de covardia deles. Eles entenderam que, se fossem para o confronto, iam se dar mal. Então, assim, fizeram uma semana depois, já sabendo que não iam enfrentar resistência, iam ter a conivência das forças de segurança, iam fazer todo aquele teatro. Também é muito suspeito que o ministro da Justiça do Bolsonaro, numa semana seguinte, vá ser secretário de Segurança do Distrito Federal. Então, Verdade. assim, é muita coincidência para uma situação só. E logo em seguida ele é exonerado. Exonerado quando ele estava de férias. Ou seja, está muito óbvio que essa situação foi pensada com muito planejamento. Outra coisa, se você observar as imagens, eles sabem exatamente para onde ir. Eu nunca fui a Brasília. Se eu chegar lá, eu vou estar completamente perdido. Então, assim, essas pessoas sabiam exatamente para onde ir, como ir, o que fazer quando estivessem lá. Então, assim, foi muito bem planejado, foi muito bem organizado e foi muito bem executado. Porque também tiveram conivência do poder público. Agora, o que vai sair disso é que eu não acho que vai terminar aqui, mas
Agora, tu tocaste no assunto do secretário de Segurança, que era o André Torres, né? Anderson Torres. Anderson Torres, perdão. O Anderson Torres, que foi exonerado do governo Bolsonaro, foi aceito no governo de Brasília, foi para Miami no sábado à noite. Foi bem coincidência, como a gente costuma dizer, né? André, como é que tu vê isso? Como é que para ti, como é que tu avalias esse cenário para a gente ter chegado nesse dia? Ninguém chega ao ponto de organização, como o nosso colega jornalista colocou, da noite para o dia, né? Isso tem uma organização, né? Isso não é uma cobra sem cabeça, né? Existe uma determinação e uma organização dentro dessa estrutura golpista do bolsonarismo que culminou ontem, né, com ataque físico às instituições, né? É interessante que a gente, enquanto cidadãos, né, não percebemos ou não sentimos a gravidade que a gente já vem alertando há um certo tempo, né? Toda a ciência política já vem alertando, e os jornalistas, de maneira geral, principalmente os veículos sérios e independentes, que as instituições políticas, principalmente, elas estão sendo atacadas, não a partir da eleição de Bolsonaro. Bolsonaro talvez tenha sido apenas mais um passo ao ataque às instituições democráticas brasileiras. Só que ontem isso ficou mais visível e perceptível, né, que a partir daí, então, alguns veículos de imprensa, inclusive, começaram a chamar esses ataques físicos de terrorismo, mas as instituições já vêm sendo atacadas há muito tempo. Ontem ficou mais visível e perceptível, né, ficou tangível, quantificável, porque as estruturas físicas do poder foram depedradas, né, foram atacadas e foram feridas, né? Então, a partir de então, a gente, estamos sofrendo um golpe. Mas o golpe está em curso há muito tempo. Há muito tempo. Antes da eleição de Dilma, a gente já tinha um embrião, né? Aquela velha frase do Bertolt Brecht, que é a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Então, ficou expressado, e talvez a gente tenha, né, enquanto instituições de segurança, inclusive, tendo a oportunidade de tomar medidas que a gente já deveria ter tomado, né? Estamos atrasados. A organização golpista e terrorista vinculada à imagem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, ela está, nesse sentido, à frente de todas as organizações que a gente estão tomando, inclusive, ciência e a noção do fosso, né, que a gente está metido desde então. A gente está atrasado. Todos os nossos passos, a partir de então, são de correr atrás. Né? A gente não tem capacidade de previsibilidade, até mesmo porque a gente tem as nossas instituições que deveriam investigar a inteligência da polícia de Brasília, do GDF, que deveriam ter informações suficientes sobre esses movimentos, foram lenientes, né? No mínimo, para não dizer participantes de todo esse ato terrorista que aconteceu ontem em Brasília.